Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35, verso 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um homem, varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Fala ao coração da Tua igreja, Pai, que Teu Santo Espírito ilumine entendimento, e todos aqueles que ouvirem, Pai, essa palavra, que é viva, que o Senhor venha trazer transformação, salvação, ensinar, Pai, nos orientar a Tua vontade, o Teu querer. Incapacita, Pai, também a transmitir a Tua palavra, Pai, com fidelidade, com integridade, com sabedoria, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quantos de nós já fizemos planos, projetos,
Quantos de nós tínhamos esperanças que tantas coisas acontecessem, né? E muitas vezes nós saímos frustrados porque não aconteceu aquilo que nós esperávamos, ou não aconteceu da forma que nós esperávamos. A graça de Deus, irmãos, é real em nossa vida, mesmo quando nossas esperanças são frustradas. A graça de Deus, ela é real na nossa vida, mesmo quando nossas esperanças são frustradas. Os brasileiros costumam dizer que a esperança é a última que morre. Esperança é a palavra, é uma das palavras mais usadas pelas religiões. Todavia, hoje em dia, há um grande número de pessoas com depressão, desanimadas, por causa de alguma esperança frustrada. A esperança está sempre ligada ao futuro. E como o futuro é uma coisa incerta, não sabemos o que acontecerá, é preciso ter esperança. É preciso esperar em Deus. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. É preciso ter esperança. Assim, todos nós devemos compreender o que a Sagrada Escritura diz sobre a nossa esperança quanto ao futuro. Esperança é o ato de esperar. E esperar não é fácil. Ainda mais quando se espera tanto por algo, cria uma expectativa tanto por aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, né? Aquilo que nós esperamos que aconteça conforme aquilo que muitas vezes na promessa de Deus, na palavra de Deus, e se espera tanto por algo e depois de tanto tempo acontece de uma forma completamente diferente do que esperamos. Nesse momento nós ficamos frustrados, desanimados, cabisbaixos. Esse texto, irmão, nos apresenta a história desses dois jovens cujas esperanças foram frustradas naquele dia. Eles estavam tristes, desanimados, cabisbaixos. Eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Havia uma grande expectativa sobre o Messias. Contudo, quando o viram crucificado naquela cruz, todas as suas esperanças se acabaram. Eles perguntaram, eles indagaram, não seria ele quem restauraria o reino a Israel? Com a morte de Jesus, muitos discípulos se frustraram, desanimaram. E quando Cleópatra e seu amigo estão a caminho da pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a pouco mais de 11 quilômetros de Jerusalém, o próprio Jesus se aproximou deles, mas seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. Jesus pergunta: o que é isso que vos preocupa e que vocês vão tratando à medida que caminhais? E eles viram para Jesus e falaram, sem reconhecer que era Jesus ali do lado deles, eles, só você que estava lá e não sabe dos fatos que aconteceu a Jesus de Nazaré, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e dos homens. Como os homens, os pecadores, o condenaram e o crucificaram à morte, né? Então, nós percebemos, e eles confessam que esperavam que Jesus fosse o Salvador de Israel. Ora, esperávamos que Ele é quem haveria de restaurar o reino a Israel. Eles falam. Da mesma forma, irmãos, não estamos livres de termos nossas esperanças, né, frustradas e nossas expectativas frustradas. Deus nos deixou muitas promessas, e com a promessa de Deus para nós é de vida eterna, vida abundante, muitas bênçãos. Às vezes não entendemos o porquê das dificuldades, dos sofrimentos em nossa vida.
Deus tem muitas e muitas promessas para nós, não só de vida eterna, mas de vida abundante, de muitas bênçãos para o seu povo. Nós sabemos disso, que Deus vai estar conosco, que Deus vai conduzir nossa vida, que vai suprir todas as nossas necessidades, que Ele é nosso pastor e nada nos faltará, né? E muitas vezes nós não entendemos o porquê das dificuldades, dos sofrimentos, e nós questionamos a Deus, nós ficamos abalados, nossa fé, nós temos nossas frustrações, nossas expectativas, esperanças quebradas. Então eu pergunto para a igreja, para os irmãos, como enfrentar as frustrações da vida? Como enfrentar as frustrações da vida? Podemos enfrentar, irmãos, as frustrações da vida não duvidando da palavra de Deus, não duvidando da palavra de Deus. O que aprendemos com esse texto da Escritura é que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. Os discípulos no caminho de Emaús, irmãos, eles se frustraram porque imaginavam que as promessas de Deus se cumpririam de um jeito. A promessa se cumpriu, mas não do jeito que eles esperavam. O rei veio e inaugurou o seu reino. Contudo, eles não compreenderam como que o Messias, que vinha para libertar o povo, morreu lá na cruz. Eles esperavam de forma errada. Eles esperavam um libertador político que chegaria num cavalo branco para libertaria Israel do jugo de Roma. Muita coisa que nos acontece, embora não pareça o melhor para a nossa vida naquele exato momento, é com certeza o melhor de Deus para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Então devemos confiar nas promessas do Senhor. Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Nunca duvide das promessas de Deus. Nunca duvide das promessas de Deus. Suas promessas afirmam o cuidado presente de Deus em nossa vida em todo tempo. Nem sempre os planos de Deus se cumprem como esperamos, mas Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Os planos de Deus, irmãos, é moldar-nos, santificar-nos à semelhança de Jesus. Não se assuste, não se atemorize quando os planos que nós traçamos não der certo. Apenas confie, pois o Senhor, Ele é soberano, o Senhor está no controle. Esteja sempre certo, irmãos, que o Senhor nunca abandona, e que o silêncio apenas testifica que a hora do Senhor responder ainda não chegou. O melhor sempre virá das mãos de Deus. O melhor sempre virá das mãos de Deus. Se Deus nos deu a sua palavra, apenas confie. Se Deus lhe deu a sua palavra, confie nela. Isso trará paz ao seu coração. A desconfiança é uma das grandes causas de frustrações na vida das pessoas. Você confia na palavra de Deus? Você confia nas promessas de Deus? Que Deus é fiel para cumprir, é poderoso para cumprir as suas promessas? Tudo que está acontecendo na sua vida faz parte do plano de Deus para você. Tudo que nos acontece faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Nada pega Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus decretou, determinou todas as coisas. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas.
Por isso podemos descansar em suas mãos. Como filhos, não há razão para duvidarmos do seu amor, da sua providência, do seu cuidado para conosco, irmãos. Se Jesus já morreu lá na cruz do Calvário por nós, Ele com certeza nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Paulo diz, fala da certeza do amor de Deus em Romanos 8, 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas que nós necessitamos para caminhar segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. Se Cristo morreu lá na cruz do Calvário, se Ele ressuscitou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes não entendemos algo, como algo pode fazer parte do plano de Deus para a minha vida. Às vezes não entendemos como que algo que está me afligindo pode fazer parte do plano de Deus para a vida da igreja, para a minha vida, como um desemprego, uma doença grave, um assalto, um grave acidente, a morte de um ente querido, a morte de uma pessoa querida, do irmão. Mas segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, tudo está debaixo do controle do Senhor e está cooperando para o nosso bem, diz a palavra de Deus. Assim como aquela situação em Jerusalém não estava sendo bem entendida pelos discípulos, mas estava em conformidade com o plano soberano de Deus para a salvação do seu povo. Hoje também em sua vida, tudo o que acontece, irmão, está sobre o cuidado, o controle minucioso de Deus para o seu bem e a sua segurança. Então confie, Jesus está com você. Talvez como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós não percebemos Jesus ao nosso lado. Eles caminharam 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, e Jesus do lado deles desde o começo, conversando com eles, E Jesus depois foi expondo as Escrituras para eles, falando da palavra de Deus, das promessas, das profecias sobre o Messias, o Redentor, que havia de cumprir daquela forma, que ele tinha que ir lá para a cruz do Calvário, No versículo 25 ele diz aí, disse Jesus a eles: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus começou a expor para eles as Escrituras, e depois Jesus se fez reconhecido quando partiu o pão ali junto com eles, quando eles entraram na casa, e Jesus desapareceu do meio deles. Depois eles lembram: acaso não ardia o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? Então muitas vezes, irmão, nós não percebemos a presença de Jesus ao nosso lado, porque nós caminhamos distante da palavra de Deus. Nós não meditamos nas promessas, nas Escrituras sagradas. Então nós temos que, a palavra de Deus, irmão, tem que habitar ricamente em meu coração, em minha mente. Eu tenho que estar focado nas promessas do Senhor, Provérbios capítulo 3, uma palavra de sabedoria para a igreja. Ele diz lá: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te serão anos de vida e paz diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Mas nós esquecemos, irmãos, de meditar na palavra. Nós esquecemos das promessas de Deus. Então nós devemos amar a palavra de Deus, irmão, e saber que Jesus está caminhando conosco. E Jesus, ele manifesta na nossa vida. E o cristão tem uma fé fervorosa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A nossa fé é fortalecida quando nós estamos caminhando, meditando na palavra. É através da palavra que nós vencemos as tentações
da vida. Salmo 119, verso 9 em diante: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus guardada em nosso coração, na nossa mente, que nos dá força para vencer, viver uma vida de santidade e perceber a presença de Jesus ao nosso lado, meu querido. Tem muitas promessas para nós e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, diante das frustrações da vida, irmãos, nós temos que continuar confiando na aliança de Deus para conosco, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Josué 21:45, ele diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E da mesma forma hoje, irmãos, Jesus está caminhando ao nosso lado e precisamos abrir os olhos da fé, através das Escrituras, da palavra de Deus, o Espírito Santo operando em nós, a santificação, fortalecendo a nossa fé através das Escrituras, olhando para os profetas, para os ensinamentos de Moisés, o Novo Testamento dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos. Então nós devemos confiar, irmãos, na palavra de Deus, saber que nós podemos vencer as frustrações da vida, não duvidando da palavra de Deus. A graça de Deus é real em nossa vida, mesmo quando nossas esperanças são frustradas, mas sabemos que lá na frente Deus, Ele vai cumprir as suas promessas, irmão. Estejam firmes nas promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé na sua palavra, nas Escrituras. Confie, irmãos, na promessa de Deus. Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Creia, Jesus falou: nunca deixarei, nunca desampararei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Salmo 23, que diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele fala que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Então não temeremos, irmãos, que a bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Jesus nunca nos abandona, irmãos. Ele está conosco, Ele está caminhando conosco. Creia, né, e caminhe olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Deus abençoe.